Então vamos lá ao primeiro episódio, homens imigrantes. E eu vou fazer diversas diferenciações desses homens imigrantes para ficar mais fácil para você, homem, se reconhecer no conteúdo que eu vou entregar para vocês. Então, quando eu falo do homem imigrante, eu vou começar a falar do jovem adulto. Já falei em um outro momento que os homens imigrantes, eles são precoces na vida imigratória. Então, eu já tive contato com homens, né? Jovens, na verdade, adolescentes, com 16 anos de idade, com 18 anos de idade, que migram sozinhos, não em processo de intercâmbio, mas em processo de ir para um outro país, muitas vezes por uma fronteira, sem rede de apoio, sem base nenhuma financeira, e eles buscam se estabelecer. Então, isso aqui traz dores emocionais que muitas vezes esse jovem ele é impulsionado, né, a trabalhar logo quando ele chega. Lembra que eu falei no outro vídeo que a carga excessiva de trabalho esconde depressão e ansiedade? Então, esses jovens, muitas vezes, eles estão com uma carga altíssima de ansiedade porque eles estão 100% desprotegidos no seu aspecto emocional, sem pai e sem mãe para cuidar deles, e eles não conseguem ser pai e mãe da sua própria história ainda, porque não tiveram essa base muitas vezes. Quanto mais estrutura familiar esse homem tem na sua vida, mais fácil vai ser a vida imigratória. Mas se ele vem de uma família disfuncional, com ausência paterna, alcoolismo no contexto familiar, pais muito embotados no campo da afetividade, ele vai buscar esse pai e essa mãe em alguns lugares e muitas vezes ele vai ficar perdido na sua vida imigratória. Então, se você conhece algum jovem adulto, então eu vou diferenciar esse primeiro episódio falando desses jovens adultos que migraram. Quais são as dificuldades que eles vão enfrentar? Muito cuidado com as suas fontes de inspiração. Toda vez que você se inspirar em um outro homem, em uma outra pessoa dentro de uma vida migratória, avalie quanto tempo ele está naquele país. Porque muitas vezes ele tem o carro dos seus sonhos, ele tem o dinheiro que você gostaria de ter, mas ele passou também por um período de sombra. E o período de sombra é o período de adaptação, de algumas contas a pagar, de alguns ajustes a fazer no início da vida migratória. É para desestimular? Não, é para você ponderar algumas decisões, né? Eu vejo que os homens, eles se lançam mais. Lembra que eu falei que os homens se lançam mais na vida migratória, mas eles também se lançam em outros lugares. Como, o que que significa isso, Rayane? Às vezes eles acabam de chegar e já quer ter um carro muito bacana. E não é o momento, tá? Porque primeiro você precisa se estabelecer em termos de se sustentar, em ser pai e mãe da sua história. Lembra que você não vai ter ninguém por você. E mais ainda, você vai ter que suprir as expectativas da sua família que está no Brasil, que espera que de alguma forma você os ajude. Então, quais são as cargas emocionais que vocês estão vivendo, as dificuldades que são muito presentes na vida de todos vocês, né? É importante sempre considerar etapa a etapa. A conquista do homem, o homem é muito mais impulsivo às vezes do que a mulher. Ele quer tudo muito para ontem. E às vezes frear um pouquinho, né? Entender que ele vai ter que fazer. Tem alguns homens que eu sigo, eu gosto muito, porque eles já estão falando sobre isso. Se você quer ter um sucesso lá na frente, você vai ter que fazer pausas em alguns prazeres para que você lá na frente possa ter. Rayane, então eu não vou ter prazer no início da minha vida migratória? Não só deve ter, como isso aqui é fundamental para a sua permanência no país, né? Quem já passou por algum atendimento meu sabe o tanto que eu prezo pela qualidade de vida dos imigrantes que eu atendo. E isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou priorizar a qualidade de vida, porque esse aqui é quase um tiro no pé para a sensação de vou querer voltar para o seu país, tá? Então, aqui nesse primeiro episódio, eu queria falar um pouquinho dessas dores, desses lugares, para que vocês possam se reconhecer e entender que vocês também precisam desse acolhimento, que vocês precisam também de alguém que possa orientá-los, escutá-los, falar um pouquinho dos seus sentimentos, porque eu, como mãe de menino,
Eu sei o tanto que é difícil muitas vezes estimular o lugar do sentir, o lugar de expressar do homem como um todo. Então, sejam bem-vindos. Se esse conteúdo fez sentido para você, encaminhe para outros homens que possam, de certa forma, se sentir acolhido por ele.